Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Rezende e junto com os meus colegas de turma do curso de arquitetura, vamos apresentar hoje para vocês um pouquinho sobre a arquitetura romana. Bora lá? Bom, a arquitetura romana foi uma importante manifestação artística dos romanos que privilegiavam as obras utilitárias e alcançaram grande eficiência na construção dos aquedutos, dos banhos públicos ou as termas, das pontes, dos mercados, dentre várias outras coisas. Ela também foi bastante expressiva na construção dos templos, dos palácios, dos pórticos, dos tribunais, dos mosteiros e das igrejas. A arquitetura romana, ela sofreu bastante influência da cultura grega, que era caracterizada pelo luxo e pela grandiosidade das obras. Já dos etruscos, os romanos acabaram herdando a solidez das construções e dos povos italianos, eles assimilaram a simetria e a harmonia resultante das formas regulares. Desse modo, os romanos acabaram introduzindo na arquitetura os novos materiais, como o uso do cimento, que antes era desconhecido, e também novas técnicas de construção. O arco, que era desconhecido dos gregos, foi uma inovação dos romanos, que eles eram utilizados sobretudo nas construções destinadas a comemorar as vitórias dos militares. Ana, o que você tem a me dizer sobre os aspectos artísticos do estilo romano? Opa, Lorena, é exatamente isso. Além de ter sido influenciada na arquitetura, os aspectos romanos artísticos também foram nas esculturas e pinturas. As esculturas normalmente eram feitas em edifícios privados ou públicos e eram representadas por figuras importantes da época, como os imperadores romanos. Passando aqui do lado, uma escultura importantíssima do primeiro imperador romano, Otaviano Augusto. Augusto não era o seu segundo nome. Augusto era o seu título, né? Que foi nomeado por senador romano. Então, uma curiosidade importante é que o mês de agosto ele foi justamente dado esse nome por sua homenagem, Otaviano Augusto. Enquanto as pinturas, aqui é representada uma pintura feita na Vila dos Mistérios, em Pompeia. As pinturas normalmente eram utilizadas por materiais feitas com pó de madeira, seiva das árvores, metais em pó, vidros pulverizados e afins. Normalmente eles utilizavam temas do cotidiano, histórias, lendas, mitologias, natureza morta, e também as suas características da pintura eram realistas, coloridas, delicadas e afins. E você, Renata, me conte sobre as influências econômicas, sociais e culturais que o estilo arquitetônico românico aborda. Oi, Ana. A cultura romana, assim como a grega, era tida como berço de muitos conceitos que mantemos na atualidade até hoje sobre história, literatura e arquitetura. Foi entre os romanos que nasceu o latim, que é a língua que na Idade Média deu origem ao francês, ao italiano, ao espanhol e até mesmo português. Essas características fazem com que o Império Romano seja exaltado até hoje, não apenas por suas conquistas políticas, mas também pelas conquistas sociais intimamente ligadas à arte. Foram inúmeros os avanços durante a Roma Antiga. Historiadores afirmam que a fundação da Roma, que passou de ser uma cidade pequena para um dos maiores impérios conhecidos, foi pela mistura de três povos, que se encontram na Península Itálica, que são os gregos, os italiotas e os etruscos. Juntos, eles desenvolveram a economia local, que era baseada na agricultura, pecuária, e iniciaram esse processo político, que era a monarquia, ou seja, a cidade era governada por um nobre. A religião predominante no Império Romano era politeísta, ou seja, onde os vários deuses eram adorados, e esses deuses assemelhavam-se bastante aos deuses gregos, que eles apenas recebiam nomes diferentes. Temos também uma postura política que ocorreu no Império Romano. Ela ocorreu durante uma crise de desemprego que tomava conta dos centros urbanos, né?
Essa política recebeu o nome de pão e circo, que era marcada pela um receio de revolta. Essa política consistia em oferecer alimentação e diversão para que eles não se rebelassem. Foi durante o processo de implantação desse método que nasceu uma das principais características culturais, que era conhecida como a luta dos gladiadores, que ocorria no Coliseu, e em vários outros estádios distribuídos pelo território do Império. Já no âmbito artístico, os romanos, apesar de terem aperfeiçoado a maior parte das coisas que absorveram de outros povos, não podemos negar que muita coisa foi copiada de outras civilizações. Isso se deve também pelo fato de serem formados pela miscigenação de outros 3 povos diferentes. Cris, mostra pra gente algumas obras da arquitetura romana. Uma das inúmeras obras da arquitetura romana foi o anfiteatro Coliseu, onde ele era utilizado como palco para lutas entre gladiadores, espetáculos com feras e até batalhas navais, pois ele possuía um sistema que transformava a arena em um grande lago. Embora suas atividades tenham se encerrado há mais de 1000 anos, o espaço permanece carregado de grande mistério. Fórum Romano. Durante muitos séculos, foi o centro da vida pública romana. Ele se encontra no centro de Roma e atualmente é uma extensa ruína cercada por várias outras construções. Arcos triunfais. Eram construídos como maneira de homenagear soldados e exaltar as vitórias militares. Um exemplo é o Arco de Constantino. Aquedutos. Estruturas construídas para abastecimento de água das cidades. O sistema só foi abandonado 500 anos depois, com a chegada do encanamento. O aqueduto de Segóvia, na Espanha, o qual os romanos deixaram na Península Ibérica, após 2000 anos de sua edificação, continua levando água à cidade. Embora a força católica predomine hoje, o Panteão foi um templo de adoração aos deuses, pois durante muito tempo os romanos foram um povo pagão. O imperador bizantino dá o monumento ao Papa Bonifácio VIII, convertendo-o a uma basílica e passando a ser usada como uma igreja. Quase 2000 anos de sua construção, continua sendo a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo. Após a Renata ter falado sobre algumas coisas de origem política, religiosa e econômica, irei falar sobre uma lenda retratada muito sobre a origem de Roma, que falava sobre Rômulo e Remo, 2 irmãos que ao nascer foram jogados dentro de um cesto e num rio, e nesse meio tempo uma loba conseguiu capturá-los. E para sobreviver eles amamentavam dos seios dela. Então nisso a loba foi considerado um símbolo muito importante, né, pela sobrevivência dos irmãos. Após um pastor ter encontrado eles, levaram de volta para o mundo dos homens. Então nisso eles meio que, depois de um tempo, Rômulo começou a ficar muito forte e dessa fortuna toda, Remo acabou passando por uma discussão e nisso ele acabou sendo preso. E Rômulo lutou com todas as forças para conseguir capturar o seu irmão e nisso conseguiu. Certo. Depois disso eles conseguiram muito poder. E desse poder, eles meio que, com tanta gente que poderia ser capaz a segui-los, eles criaram uma cidade. Só que nisso, como os irmãos brigavam demais, eles criaram uma cidade separada uma da outra. Porém, não muito distante delas. Remo acabou cruzando a fronteira. E nisso, atacou o povo de Rômulo, certo? A única solução que Rômulo teve foi matar o próprio irmão. Que coisa, não é mesmo? Para povoar a sua cidade, ele usou o método de fazer com que as pessoas que eram excluídas de outros povos fossem para a sua cidade. E nisso ele ficou muito povoado, porém, a sua grande maioria era homem. Então ele decidiu um dia juntar a vizinhança, fazer uma festa e pá,
foi com o plano dele lá. E o que ele fez? Ele foi e atacou, atacou a vizinhança, ele e o povo dele, para conseguir pegar as mulheres deles. Que loucura, não é mesmo? Aí nisso, no final das contas, quem conseguiu acabar com aquela bagaça toda foi as mulheres. E, enfim, né? Depois de um tempo, depois de ter acabado, conseguido fazer a paz, né? Ele continuou governando por alguns anos e nisso ele foi considerado o Deus e tudo mais. Bom, depois de tudo que a gente viu sobre a arquitetura romana, eu meio que percebi que, apesar dela ter sido considerada uma derivação da arquitetura grega, a arquitetura da Roma Antiga ela conseguiu criar suas próprias características e deixou um grande acervo de ideias para o nosso mundo ocidental. Porque o valor da arquitetura romana ele não se limitava apenas na beleza estética, igual a grega se limitava. Ele também ele é bem lembrado pela qualidade das suas construções. Os romanos nos deixaram um grande legado e inúmeras inovações e suas estruturas duradouras. Com certeza, a arquitetura romana será sempre inspiradora. E é exatamente com essa folga, antes de me despedir, que eu iria dizer que, bom, o período, de acordo com a minha opinião, foi muito importante, justamente também que hoje, muitas dessas obras, mesmo que não muito perfeitas, elas ainda estão existentes justamente por conta do cimento, que na época era muito mais resistente. Que hoje a gente vê estruturas que hoje são tratadas como decoração, né? Porque foi uma época extremamente importante. Como, por exemplo, o Coliseu. Ele tem uma história, onde as pessoas lutavam na arena, onde cristãos eram jogados para os leões e sendo basicamente mortos 9.000 animais e 12.000 gladiadores. Você chega perto do Coliseu, que hoje é somente uma lembrança. Tu já percebe a história, entende? Quem já conhece a história sabe como além de ter colaborado com várias esculturas, coisas que hoje nós usamos, e como o telhado românico, que foi algo criado durante a época. O Brasil inteiro praticamente usa esse tipo de telhado, que é o telhado românico. E é isso, curte, compartilha, que a gente está precisando, né, daquele pontinho maroto com o professor. Abraço.